Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula de História. Abram a apostila na página 12, hora da leitura. Vou ler o texto para vocês e depois tem algumas perguntas na página 13 para que vocês respondam, de acordo com o texto, ok? O texto a seguir se refere às relações entre patrimônio cultural e identidade. Leia-o com atenção e depois resolva as atividades propostas. O que é ser brasileiro? A é torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. Eu acho que é gostar de praia e de deitar na rede. Para mim é samba e futebol. E comer feijoada todos os sábados. É mais a religiosidade do povo. Como podemos perceber, são vários os modos de ser brasileiro, não é? Pois é. Em um país tão grande quanto o Brasil, é difícil dizer o que é ser brasileiro para cada um de nós. A diversidade geográfica, a amplidão do território, a multiplicidade de culturas e etnias que compõem a população do país fazem com que nos sintamos perdidos ao escolher apenas uma das respostas acima para determinar que somos brasileiros. E se não gostarmos de samba e futebol? Ou de feijoada? E aí, como funciona? O que é que faz com que nos sintamos todos brasileiros? Ter identidade brasileira significa sentir-se fazendo parte de um grupo de pessoas que compartilham a mesma língua portuguesa, a mesma história, o mesmo território geográfico, compartilham ainda o mesmo tipo de governo, as mesmas instituições jurídicas e educativas. Identidade nacional, portanto, implica uma história comum a todos. Existe, pois, uma história comum que nos faz sentir brasileiros, história que é conservada e retratada no Patrimônio Nacional Oficial. Mas existe também uma outra história, restrita a alguns grupos que compõem a população do Brasil. Histórias como as dos índios, dos negros, dos imigrantes, das mulheres, dos homens, das crianças, dos idosos, que acrescentam novos aspectos à nossa identidade. Desse modo, além da identidade nacional, vemos surgir inúmeras identidades que podemos chamar de culturais, que coexistem dentro de um mesmo país, no caso, o Brasil. Esse texto é de Maria Helena Martins, Preservando o Patrimônio e Construindo a Identidade. Bom, vamos lá então? Temos aqui algumas perguntas, vou deixar essa atividade para a aula de hoje, tá? Vocês peço por favor que leiam novamente, vocês podem procurar palavras que vocês não saibam o significado no dicionário, tá? Se preparar antes de iniciar aqui então a interpretação. Primeira pergunta: por que a autora do texto considera difícil dizer o que é ser brasileiro e que não existe um só jeito de definir essa ideia? 2. Explique o significado de identidade nacional. 3. Segundo o texto, como se chamam as outras identidades existentes em nosso país além da identidade nacional brasileira? Com quais grupos sociais elas se relacionam? 2 perguntas, então vocês precisam colocar 2 respostas. 4. Existe um tipo de patrimônio cultural criado para valorizar as histórias e as manifestações culturais de diversos grupos sociais. Ele contribui para preservar a memória das classes populares de uma forma nova na história dos patrimônios. Que tipo de patrimônio cultural é esse? Cite um exemplo e comente sobre ele. Vocês podem retornar para realizar essa atividade de número 4 lá na página 6. Vocês lembram aqui os tipos de patrimônios? Temos o patrimônio natural, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial.
Então, aqui na 4 diz para vocês que existe um tipo de patrimônio cultural criado para valorizar as histórias e as manifestações culturais de diversos grupos sociais. Quais daqueles da página que eu mostrei para vocês agora que é esse patrimônio, tá? Então, vocês vão colocar o nome dele, qual patrimônio é e citar um exemplo, tá? Então, completem bonitinha a resposta de vocês, ok, pessoal? Então, façam com bastante calma, com bastante atenção, caprichem nas respostas e fazemos as correções, então, na próxima semana, ok? Até a próxima, bons estudos. Tchau, tchau!